paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitando que você está em pé, eu quero fazer uma rápida leitura que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, e eu quero ler apenas o versículo de número 35. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Quem encontrou o texto, dê um sinal dizendo amém. É um texto fácil que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Amém? Curva sua cabeça por gentileza. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Há pessoas que vieram a este culto nesta noite como a última esperança dela. Senhor, eu sou apenas um instrumento a ser dedilhado pelas Suas mãos, ó Pai. Eu me coloco na Sua presença e peço para que o Senhor seja a voz de palavra nesta noite, e que o Teu Filho que veio a este culto possa ouvir a Tua voz, dando a instrução, dando a exortação e passando o consolo necessário. É o que eu te peço e creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos por gentileza. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui esta noite. Louvo a Deus pela oportunidade de ministrar esta palavra ao nosso pastor, pela lembrança. Chegamos de viagem essa semana, Deus tem sido bom conosco. E essa semana, quando eu fui notificado a respeito deste compromisso, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. E o Espírito Santo me levou a pensar, há alguns anos atrás, quando eu ainda estava alistado nas Forças Armadas do país, e eu me lembrei de um fato. É um fato muito simples, mas como a Bíblia diz que Deus ele trabalha na simplicidade. E eu me lembrei de um dia que nós estávamos no pelotão, eu fazia parte do pelotão de saúde, e nós estávamos sendo guiados por um aspirante, e aquele dia, de manhã cedo, o aspirante nos deu a ordem para que nós tomássemos nosso café e encontrássemos ele na frente da companhia em 20 minutos. E eu me lembro que, passados 20 minutos, lá estávamos nós, apostos, à frente da companhia, esperando a ordem de comando. E a ordem de comando foi: marche, porque nós iremos para um local de treinamento. Fazer o quê? Não sei. Ele não disse o que nós faríamos. Ele não explicou detalhadamente o que nós iríamos executar naquele dia. A princípio, gera um certo temor esse tipo de instrução. Caminhar sem saber para onde ir gera desconforto. Andar em caminho que você não conhece gera insegurança. Semana passada eu estava em Foz do Iguaçu e eu desembarquei no aeroporto de Foz do Iguaçu. Alguém me disse: olha, se você pegar o ônibus tal, você vai parar no terminal da cidade, o teu hotel fica do lado do terminal.
E o medo de você andar numa cidade que você não conhece, pegar um ônibus que você não conhece, andar por caminhos que você não conhece. Hoje é bem mais fácil, você tem um GPS na sua mão que te leva, te direciona. Eu quero dizer nesta noite que quando você anda debaixo de uma instrução, sem saber para onde você está indo, em primeiro lugar, isso te gera medo, isso te gera temor, te gera insegurança. Quando eu olho para o contexto que nós lemos aqui nesta noite, Jesus está assentado na polpa de um barco, um pouco distante da praia, ensinando um povo que estava na praia vendo a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus ensinava por meio de parábolas, capítulo 4, versículo 2. E ele narra a parábola do semeador. Ele não só narra, como o escritor de Marcos, ele traz para nós a explicação detalhada do que a parábola queria dizer. A Bíblia diz que, terminado o discurso de Jesus, Jesus despede a multidão, e Jesus olha para os seus discípulos, e o versículo de número 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Eu quero que você entenda nesta noite que a palavra aqui, ela foi direcionada aos discípulos. Ela não foi direcionada ao povo que estava na praia. O povo que estava na praia ainda não estava no nível adequado para estar dentro do barco, para evoluir para um próximo nível. Mas a palavra de Jesus para os discípulos foi: olha, passemos para a outra margem. E o versículo diz que deixaram a multidão e começaram a trilhar o caminho para a outra margem. É interessante parar e pensar um pouco nisso, porque quando Jesus está convidando os discípulos para passar para uma outra margem, Jesus está trazendo à tona um convite para uma mudança de nível, para uma mudança de ambiente, para uma mudança de habitat. Perceba que quando Jesus convida os discípulos para ir para outra margem, Jesus está dizendo: olha, eu não prometo o que vai acontecer lá, eu não prometo o que estará acontecendo até lá, mas eu te convido a vir comigo. E quando estão no meio da viagem, a Bíblia diz que o barco começou a passar por meio de uma tempestade. Eu vou repetir isso porque eu quero que grave isso na sua mente. No meio da viagem para a outra margem, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus começaram a enfrentar uma tempestade no meio daquela viagem. Deixa eu te explicar uma coisa aqui nesta noite. Existem tempestades na sua vida que você vai conseguir evitar. Existem tempestades na sua vida que você vai conseguir contornar. Existem tempestades na sua vida que você vai conseguir fugir delas. Mas existem outros tipos de tempestades na sua vida que são inevitáveis. Não adianta você recorrer a pastor, não adianta você recorrer a bispo, não adianta você recorrer a apóstolo, não adianta você recorrer nem ao pé da cruz,
porque a cruz está te determinando passar por aquela tempestade. São tempestades inevitáveis. Eu aprendi no meu decorrer da vida que as tempestades que são inevitáveis, elas carregam consigo mesmo um propósito definido. Essas tempestades que nós não conseguimos evitar, elas trazem consigo mesmo chaves de sucesso, chaves que abrem portas novas, chaves que vão nos colocar em novos ambientes, chaves que vão nos levar a novos níveis espirituais. Tempestades inevitáveis não são para que nós venhamos ativar o modo reclamação. Tempestades inevitáveis são para que nós venhamos ativar o modo gratidão. Aí você olha para mim e diz: você está doido? Não estou doido, porque é no meio da tempestade que Deus está provando a tua fé. Se você reclama, mais tempo você fica na tempestade. Se você agradece, mais tempo menor você fica dentro da tempestade. Só estou começando. Ai, Jesus. Ou seja, existem tempestades que têm propósito e carregam consigo chaves de sucesso, chaves que abrem portas novas, que nos levam a outros níveis. Logo eu entendo que existem então tempestades que não é nós que provocamos. Espera aí, deixa eu abrir um parêntese aqui. Pregador, você disse que há tempestades que eu provoco? Sim. Há tempestades que nós provocamos. Deus olhou para você e disse: não faça, não vá, não ande, não avance esse ponto, saia deste caminho, saia dessa armadilha, não entre por este caminho. E você negligencia a voz de Deus, automaticamente você está sendo exposto a uma tempestade. É a mesma configuração que você usa com seu filho. Seu filho está vendo você cozinhar na sua cozinha, fazendo a sua comida, o fogo está quente, e o teu filho vem e vai querer colocar a mão no fogo. Você olha para o filho e diz: não coloca a mão porque queima. O filho olha para você, dá aquela risadinha, volta a brincar. De repente, quando você não olha, ele vem lá e coloca a mão no fogo. Quem é que tem que acudi-lo? Você. Quem é que tem que passar pasta de dente no dedo? Você. Porque você alertou, mas o filho, ele não quis ouvir o alerta que você deu. Ele foi lá e colocou a mão no fogo e se queimou. Então há tempestades que nós mesmos provocamos, mas há tempestades que é Deus que nos leva a ela. Quando Jesus olhou para os discípulos e disse assim: passemos a outra margem, ele não estava dizendo: vamos enfrentar uma tempestade. Perceba que no momento do convite não há tempestade. No momento do convite não há dificuldade. No momento do convite não há luta. No momento do convite não há dor, há apenas uma abertura para um novo horizonte. Oh, que maravilha! Jesus agora não vai mais estar nessa margem. Jesus então vai para outra margem. Cansemos desta vista, iremos para uma outra vista. Que alegria! Nós iremos para um outro ambiente. Só que Jesus não alertou eles. É a mesma configuração que é usada no chamado de Davi. Quando Samuel vem para almoçar, para banquetear na casa de Jessé, e ele unge Davi como rei,
Ele não está dizendo, olha Davi, você vai lutar contra gigantes, você vai lutar contra inimigos, você vai ser perseguido, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que fugir do seu país, você vai ter que se fingir de louco na presença de um rei estranho, você vai ser amaldiçoado por alguém na beira do caminho, vão tentar te matar, vão tentar acabar com a sua vida. Não, em nenhum momento ele falou isso, ele apenas foi ungido rei, mas com a autoridade que foi imposta sobre ele, veio novos desafios. Entenda, o novo que Deus quer despertar na sua vida, automaticamente vai ativar dentro de você habilidades para que você possa lutar com as batalhas que você ainda não batalhou. A vida é muito simples nesse aspecto. Me permita colocar desta forma. Eu sei que a vida é complexa, mas nesse aspecto a vida é muito simples. Você tem que entender, cada vez que você evolui para um nível maior, existem batalhas que você ainda não foi exposto e você será exposto. Se você a vida inteira dirige um Fusca, vai chegar uma hora que você domina o Fusca. Se der um barulho X no Fusca, você já sabe. É o platinado, é o disco, é isso, é aquilo. Porque você dominou o Fusca. Mas daí teus filhos olharam para você e falaram assim, pai, está na hora de você trocar o Fusca. E aí você teimoso diz, não, eu não vou trocar, eu gosto do meu Fusca, eu quero ir para a igreja de Fusca. Aí os seus filhos são amados por Jesus, foram lá e te deram um carro novo. Te deram um Versa. Não estou fazendo merchan não, mas te deram um Versa. Aí você senta no Versa, a primeira coisa que você repara é que ele é mais confortável que o Fusca. Aí você já olha e diz assim, está um pouco melhor que o Fusca. Tá, mas aonde que liga? Primeiro que a chave do Fusca é um metal. A chave do Versa é um quadrado. É um canivete cheio de opções. Você aperta aqui, abre o porta-mala, você aperta aqui, acende a luz, você aperta aqui, destrava as portas. Perceba que você está sendo exposto a situações diferentes. Isso não veio para detonar com a sua vida. Isso veio para te treinar, para que você possa viver neste novo nível. Quando Jesus convidou os discípulos para a tempestade, ele estava dizendo assim, olha, eu estou levando vocês para um novo nível. Mas vocês vão passar por uma tempestade aí. Tá, o que eu entendo nisso? Eu entendo que quando a gente entra no ambiente de aprendizado, algumas coisas acontecem. Primeiro, quando você entra na tempestade, você experimenta a solidão. Vou repetir, porque isso aqui é para alguém dentro desta congregação. É para alguém que está me assistindo pela internet. Quando você entra no ambiente de tempestade, você experimenta a solidão. Quando estava tudo maravilha, aparecia gente na sua casa que você nem conhecia. Mas quando você entra na prova, todo mundo desaparece. Ninguém te manda mensagem, ninguém te chama para um jantar, ninguém te chama para uma saída, ninguém te liga, ninguém convida você. Você é esquecido de todo mundo. Porque o ambiente de tempestade gera solidão. O ambiente de tempestade, ele gera isolamento. É bom estar no meio da multidão, é bom você estar no meio das pessoas. Estar no meio das pessoas significa você ser aclamado, você ser respeitado, você ser olhado, você ser observado, você ser analisado, você ser bem visto. Mas entenda uma coisa, o meio da multidão não gera sucesso para ninguém.
O verdadeiro sucesso é gerado no isolamento. O verdadeiro sucesso é gerado em silêncio. Mateus capítulo de número 6, a Bíblia diz assim: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto, ele vai olhar você, orando a ele em secreto, e ele vai te recompensar publicamente. Então não se desespere se ninguém está olhando para você. Não se desespere se ninguém olhou, se ninguém viu você. Poxa, estou esquecido, estou abandonado, o pastor não me liga, a irmã do ciclo de oração não me liga, os jovens esqueceram de mim. Ei, existem momentos que você de fato precisa estar na solidão. Tem um pregador no Brasil que ele tem uma frase que eu amo essa frase. Ele diz que quando Deus te leva para a solidão, é porque Ele quer falar algo que a multidão não pode ouvir. Elias experimentou a solidão. Elias foi colocado solitariamente debaixo de um zimbro. Fica lá. Poxa, estou sozinho, estou triste, estou amargurado. Quando ele passou pela solidão, ele descobriu que ele não estava sozinho, tinha com ele mais 7.000 que não se dobraram perante a estátua. Jefité também soube experimentar solidão. Jefité era filho de Gileade, mas não era filho da esposa de Gileade, era um bastardo. Os irmãos o repeliram, falaram: não, você não vai ficar aqui dentro de casa, vai embora, suma, desapareça. A Bíblia diz que Jefité foi repelido da sua sociedade, foi viver em solidão. Mas quando ele venceu o período da solidão, a terra de Israel estava passando por uma perseguição. Quem é que foi ajudar a terra de Israel a sair da perseguição? Jefité, porque os anciões da terra chamaram por Jefité. A solidão, ela está preparando o homem para um novo nível. Eu disse que quando você experimenta a tempestade, algumas coisas acontecem. Primeiro, você vê solidão. Segundo, você passa a perceber coisas que você não percebeu antes. Como assim, pregador? Você passa a perceber coisas que você não percebeu antes? Estou terminando. Sim. Perceba que quando Jesus colocou os discípulos no barco, a grande verdade que existe nesse texto é que ele olhou para os discípulos e diz assim: olha, a gente vai passar para o outro lado. Significa dizer que você não vai morrer nesta prova. Significa dizer que você não vai morrer nesta luta. Significa dizer que o barco pode até balançar. A estrutura da tua família pode até balançar. Você pode até ficar com medo. Você pode até ficar angustiado. Você pode até temer. Mas acredite, nós passaremos para o outro lado da margem. Está no texto bíblico. Eu li. Eu acredito que você não percebeu, mas eu trago à luz. O texto diz: passaremos para a outra margem. A Bíblia é cheia disso. É cheia disso, pastor José. A Bíblia diz que quando Abraão foi subir o monte para sacrificar Isaac, Isaac perguntou para Abraão e diz assim: cadê o cordeiro? Não. A gente vai lá, vai sacrificar, o Senhor vai providenciar o cordeiro. Ele se esqueceu que no pé da montanha, Abraão olhou para os meninos que estavam com ele e diz assim: a gente vai subir, a gente vai adorar e a gente vai voltar. A gente sobe, adora e a gente volta. Ele não estava dizendo: nós subiremos e eu voltarei, não.
Ele estava junto. Ele estava junto. A Bíblia diz que tinha uma mulher que fazia anos que sofria com um fluxo contínuo de sangue. Ela ouviu dizer que por perto da aldeia onde ela passaria Jesus. E a Bíblia diz, é o mesmo livro de Marcos, a Bíblia diz assim, que ela diz assim: se tão somente eu tocar a orlas dos seus vestidos, sararei. Ela não tinha tocado, ela não conhecia Jesus ainda, ela não tinha visto o rosto do mestre ainda. Antes dela ver Jesus, ela já estava tocar em Jesus, ela já estava vivenciando o milagre. Antes dela sair da aldeia, ela já disse: se tão somente eu tocar a orla dos seus vestidos, sararei. É isso que Jesus quer com você, que antes que você veja o problema, você veja o milagre, porque nós passaremos para o outro lado da margem. Agora, se você não acreditar nesta palavra do passaremos, acredite em uma outra então. Se você não acredita que nós passaremos para a outra margem do barco, se você não acredita em palavras apenas, de vez em quando tem uns Tomé dentro da igreja, faz jus, tem uns Tomé, eu não acredito só na fala, eu quero ver, quero sentir. Tá bom. Se você ainda não acredita na palavra dita, então olha para a polpa do barco. O que tem na polpa do barco, Israel? Quando você olhar para a polpa do barco, você vai perceber que o barco não está vazio. Jesus está no barco com você. Se a palavra dele não foi suficiente, entenda que a presença dele é suficiente. Se a palavra que ele liberou sobre a sua vida ainda não surgiu efeito, não por causa do poder da palavra, mas por causa da sua fé, entenda que não só a palavra foi liberada, ele também está com você no barco. Quero que você fique de pé comigo, por gentileza. Eu quero orar por você. A gente está iniciando uma nova semana, novas dificuldades, novas lutas. Eu sei que você tem seu pedido de oração aí. Eu quero que você vai formulando ele na sua cabeça, a gente já vai orar. Tem alguns pedidos, você quer ler? Tem alguns pedidos de oração aqui, que vieram da live. A irmã Rosemara pede oração pelo seu patrão, que está há 22 dias no hospital. A irmã Jucinara pede oração por sua amiga Esther, cujo seu esposo faleceu de Covid. Ela e a sua filha estão com Covid. A irmã Vilma, de Fátima Tibes, pede oração pelo seu irmão Célio. O irmão Paulo pede oração por sua prima Cristina, que está em estado gravíssimo com Covid. A irmã Sandra pede oração pela sua filha Stephanie, que está com Covid. Muitas situações de Covid aqui na live. Eu sei que tem outros pedidos de oração que estão circulando ali. Eu sei que há pessoas da sua família. A irmã Jaqueline, vizinha do nosso pastor, que também está internada. Tem muitas pessoas que estão nesta situação. A gente sabe que Deus tem o controle de todas as situações. Deus tem o controle, nada foge do controle dele. Nós cremos no poder da oração da igreja, o poder da oração da igreja é forte, nós temos experiência disso. Essa semana o pastor Edmilson, o bispo, também saiu do hospital, né? Por oração. A esposa ainda continua, vamos orar por eles.
Alguém mais deseja oração da igreja? Amém. Eu quero orar por você, já depois da oração. Posso orar, pastor? O senhor quer orar? Tá bom, pastor. Nós vamos orar por você que está na live, nos assistindo. Deus conhece o pedido do seu coração. Curva sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus, nós acreditamos no poder da sua palavra, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, nesta noite, que nós só estamos passando por um período de tempestade, e esse período de tempestade, ele é temporário, ele tem data de validade, nós é que não sabemos, mas o Senhor já sabe a data de validade desta tempestade. Há pessoas, Senhor, que colocaram seus pedidos de oração na live, muitas pessoas, Senhor, internadas por situações de Covid. Senhor, nós cremos no poder da oração da igreja. Eu sei que o Teu Espírito Santo pode entrar lá dentro daquele hospital, ser a mão dos médicos, entrar no aparelho respiratório desses pacientes que estão nos hospitais, não só aqueles que estão representados em pedidos de oração, mas todos aqueles, ó Pai, que estão em situações críticas. Senhor, entra agora dentro dos hospitais, trazendo vida, trazendo renovo, liberando as veias respiratórias, restaurando o pulmão, destruindo toda a força reativa desse vírus, ó Pai. Eu acredito, Senhor, que o Teu Espírito Santo pode operar milagres. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Nós não precisamos entrar dentro de um hospital, impor as mãos sobre os enfermos, mesmo de longe, o Senhor alcança. Então vai agora dentro desses lares, dentro destas casas, cura os Teus filhos, liberta os Teus filhos, ó Pai, aqueles que estão com saúde, protege, guarda, livra-os. Deus, abençoa a Tua igreja que esteve reunida aqui esta noite, que nós sejamos tocados esta semana pelo Teu Espírito e que nós sejamos instrumentos da Tua verdade. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.